O tema que eu quero falar com vocês hoje é um tema que eu reparei que aconteceu comigo diversas vezes. Também reparei que aconteceu com outras pessoas ao meu redor. Por isso que eu falo que nada mais é que eu faço é análises comportamentais. Se você quer conhecer realmente uma pessoa, coloque limites. Eu não tive uma vida amorosa, glamourosa, uma vida amorosa com muita experiência. Como falei para vocês, eu estudei para ser sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana pela Ordem de Santo Agostinho, antiga província de Castela, Vicariato, Mãe do Bom Conselho aqui no Brasil. Saí com uma idade tardia do seminário, perdi a virgindade de forma muito tardia e vim com aquele pensamento, como eu falei para vocês no vídeo de outrora, de Sagrada Família. Então, dessa mesma forma que eu converso com vocês, eu conversei com as minhas ex-pretendentes. Sempre muito calmo, sempre muito sereno e sempre buscando entender. Então, tudo que acontecia ao meu redor sempre foi uma conversa. E uma conversa assim, é isso que você quer? Veja só o que está acontecendo. E eu percebi que além de você conhecer uma pessoa, você tem que colocar limite. Se você quer que a sua vida amorosa seja uma vida amorosa duradoura, você não deve colocar ninguém a pensar. Porque quando você coloca uma pessoa a pensar, parece que dá tilt no cérebro das pessoas. Por isso que os relacionamentos hoje são tão rasos. Tudo baseado no sexo, no erotismo, o hedonismo se aflorando cada vez mais. Infelizmente, onde depois de alguns meses as pessoas se cansam uma das outras porque não tem o que falar. É só erotismo, gastar, né? Por isso que os relacionamentos hoje em dia são muito baseados em sair, sabe? Em sair, ir para balada, ou se não gosta de balada, vai para um barzinho, ou vai para uma padaria, porque diminui o tempo de conversa um ao outro. Se a pessoa nem se conhece, imagina conhecer o outro. Então, por isso que nós vemos casamentos que as pessoas falam, fiquei 15 anos com a pessoa e eu nem conheci ela. Realmente, você não conhecia. Mas falando sobre a questão, para conhecer a pessoa, coloque limites, é bem isso. No meu ponto de vista e nas minhas experiências, por ter este jeito um pouco mais focado no cristianismo, um pouco mais focado na Sagrada Família, no respeito, uns falaram Betinha, outros falarão realmente que é um bobo, não, homem bom é um homem bobo, essas coisas assim. Mas assim, com a ideia de prover, ok? Então sempre foi essa questão, né? Preciso de tal coisa? Vou lá e dou. Preciso de tal coisa? Vou lá e dou. Preciso estudar? Precisa crescer financeiramente? Dou a vara para pescar, né? Pago um curso, pago uma pós, ou pago alguma coisa que realmente vai evoluir. E no momento que eu sou muito assim, tá? Que eu percebo que as coisas saem muito de mim, mas eu não tenho esse retorno, o que geralmente acontece? Acabou a bateria bem na hora que eu estava falando. Então, quando eu percebo que realmente advém muito de mim e da outra pessoa não, meio que cai uma ficha. Aí eu já começo a colocar limites. Tá? Então, aquilo que ganhava,
já não ganha mais. Por que já não ganha mais? Porque também a pessoa precisa oferecer também. Eu não falo oferecer na mesma medida. Eu não falo, por exemplo, se você dá um Apple Watch, se a pessoa não tem condição, ela não precisa dar um Apple Watch para essa pessoa. Ela pode dar simplesmente qualquer coisa, até um bombom. O que importa realmente é a intenção. Mas como eu sempre falo nos meus vídeos, já falei muitos em vídeos de outrora, que aquilo que era extraordinário, quando é muito praticado, se torna normal. E aquilo que é normal, que é muito praticado, se torna obrigatório. Eu tinha um formador padre que ele sempre brincava, né? Em comunidade não se mostra qualidade, ele brincava, né? Porque aquilo que não faz parte, às vezes, daquela situação, se você propor, às vezes aquilo se torna realmente obrigatório e não faz parte da sua alçada. Isso é bem interessante, tá? É bem interessante a questão de você deixar livre e depois colocar limite. Porque você conhece realmente como a pessoa é. Um bom exemplo também, eu tinha um professor que falava o seguinte: todo mundo começa com 100. Ao decorrer das aulas, de acordo com que vocês forem fazendo, né, vou já o gerúndio, eu sei que é feio, mas fazendo, vocês perderão pontos. É bem isso, tá? Eu trabalho com cibersegurança e a gente tem uma questão de não fechar todas as portas, deixar alguma coisa ali para saber qual que é o comportamento das pessoas para poder criar políticas de segurança. E dentro dos relacionamentos amorosos, amigáveis, filia e eros, vocês também precisam fazer isso. Deixar livre no começo para poder entender até onde essa mente pode chegar. E no exato momento que a ficha cair, vocês perceberem que é o momento de começar a colocar limite, você vai reconhecer realmente como as pessoas são. Porque aquilo que era extraordinário, que a pessoa não recebia em outro relacionamento, não recebia em outra questão de comunicação, amigável, enfim, ela vai achar você uma pessoa cruel, porque você já não está mais realizando os desejos. E ao colocar o limite, se a pessoa realmente gostar de você, ela vai falar assim: nossa, realmente eu preciso ter esse limite para poder seguir em frente, para a gente poder conquistar as coisas, para eu poder realmente pensar naquilo que realmente eu preciso. Mas, pelas minhas experiências e pelo aquilo que eu vejo ao redor, no momento que você coloca o limite, as coisas começam a desandar. Você torna já a pessoa que ruim, a pessoa que, às vezes, homem, por um lado, é chamado de moleque, não é chamado de homem. Coloca na questão que realmente as coisas caíram no comodismo ou na rotina, porque a pessoa, você percebe o quão mimada é. É como se uma criança que sempre tomasse chocolate naquele dia, você dá aqui um sorvetinho para ela toma aquele chocolate e depois fala assim: não, você já tomou demais,
Isso foi extraordinário, tá? Você ter dado ali uma sobremesa, né, que não faz parte da rotina daquela criança, e você fala, não, você já tomou demais, tá? Colocou um limite para ela. Geralmente o que a criança mimada faz? Você é a pior mãe do mundo. Eu te odeio, pai. Mas é uma criança. A criança ainda, ela não aprendeu os limites da vida. O difícil é quando isso acontece na fase tardia. Geralmente, após os 25 aos 40 anos, que isso também acontece, adultos mimados. Adultos que não conseguem viver no limite, né? Com limite. Adultos que ao momento que você coloca limite, você não é mais uma pessoa realmente viável ao estar ao seu lado. Então, uma coisa que eu deixo para vocês aqui é: coloque limites. Para você conhecer quem realmente é a pessoa que está ao seu lado, tanto amoroso como amigável. Aí você vai conhecer realmente como a pessoa é. Como que a pessoa vai lidar com a questão do limite. Um bom exemplo do lidar com o limite é que você sempre teve uma condição de vida e no momento, cargas d'água da vida, você cai ali de uma situação financeira. O que acontece quando isso realmente se concretiza? São colocados limites, né? Não podemos mais gastar com isso, não podemos gastar mais com isso, temos que remanejar aqui as nossas finanças, tá? Porque não estamos vivendo no mesmo padrão de outrora. E quando vocês fazem esses limites na vida, e sem estar passando por isso, vocês terão a noção que quando passar por isso, vocês ficarão sozinhos e beberão, né, sobre a questão do suco do amargoso ou se deleitarão no maná celestial, né? Porque não estou falando que todas as pessoas vão te abandonar na questão quando você colocar limite, mas uma grande proporção, liberando, se eu não tiver errado, 99,9% te abandonarão. Então, essa é a mensagem de hoje, tá, pessoal? Quer conhecer uma pessoa? Coloque limites.